A gente precisa ser apoio para nossa família, afinal, a hora que a gente precisar, quem é que vai estar lá por nós? Muitas vezes a gente cresce com essa ideia de que apoio para a família é fazer para os outros, né? Especialmente os outros da nossa família, sem medida, sem limites. E nisso, muitas vezes, atropelando os nossos valores, atropelando o nosso momento. Quando a gente pensa em família, esse lugar de apoio, ele é, sem sombra de dúvidas, essencial. Mas, às vezes, a gente precisa olhar o conceito de família por outro ângulo. Então, pensar na família como aquela estrutura não só que leva o nosso sangue, que leva o nosso nome, aquelas pessoas que a gente conhece da vida toda. E sim, família como aquele lugar que realmente é o nosso lar, aquele lugar em que realmente a gente pode tirar a maquiagem, usar a meia velha, tá ali sem viver, sem tanto cuidado, sem tanto pisar em ovos. Esses dias eu vi uma lógica de uma terapeuta de família que cabe muito dentro desse episódio de hoje, que ela disse que se toda a família precisa viver pisando em ovos e estressada pelo bem-estar de uma pessoa, pela paz de uma pessoa, isso não é o conceito de paz. Paz é quando realmente todos ali podem viver tranquilamente. E a gente vai falar nesse episódio sobre não inverter papéis, não assumir papéis que são dos outros, não assumir coisas que não são nossas. E eu vou te convidar ao longo desse episódio a refletir não só a tua própria ideia de família, mas em refletir muitas vezes o nosso lugar dentro da família. A gente vai falar também sobre impotência, de que às vezes a gente precisa entender a impotência como um sentimento comum, um sentimento que faz parte, natural, e a gente poder olhar para a impotência como presente nos relacionamentos e não como algo que abaixa o nível do relacionamento ou como um defeito. Muitas vezes a gente se coloca em ciladas por não conseguir olhar para a nossa impotência. Mas deixa eu me apresentar. Eu sou a Anne Streit, eu sou mãe, sou psicóloga, sou terapeuta do esquema, sou especialista em terapia cognitivo-comportamental. Este daqui é o Você Também Se Precisa, o meu podcast, um espaço pensado com muito carinho para a gente poder analisar questões de comportamento, de psicologia, mas com a essência da gente sempre olhar para o que a gente precisa e com esse lembrete de que a gente também se precisa. Então, muitas pessoas vão precisar de nós, a gente vai ter demandas, às vezes, de muitos lados, mas é muito importante, é essencial que a gente olhe para as nossas demandas e que a gente olhe para o que a gente precisa, porque a gente também se precisa. Então, muito obrigada pela tua audiência, pela tua confiança em usar o teu tempo escolhendo esse vídeo, esse podcast, esse espaço, esse áudio, independente de onde você estiver ouvindo ou assistindo esse episódio que foi pensado com muito carinho para tornar a vida em família e a vida nos relacionamentos mais leve, entendendo que a gente sim tem limites e que respeitar esses limites não é sinal de fraqueza. Quando a gente pensa em relacionamento, um oceano se abre. E a gente vai colocar aí relacionamentos familiares, então um oceano azul se abre, né? A gente tem relacionamentos familiares com a nossa família, daqui a pouco eu sou casada, tenho um relacionamento familiar com a família do meu marido, da minha esposa, e é 1 milhão de possibilidades. Aqui a gente não vai conseguir abranger e falar sobre todas as reflexões possíveis, mas eu quero ouvir nos comentários, quero ler nos comentários as tuas reflexões a partir da história de hoje, porque como vocês sabem, eu gosto muito de compartilhar histórias reais com vocês, e a história de hoje, ela tem uma profundidade, ao mesmo tempo ela tem muita dificuldade, dá vontade de a gente pegar a pessoa que mandou a história, né, no colo, ou sentar, tomar um chá com ela, porque a demanda é bastante complexa. A gente vai falar sobre a história de uma nora que começa a perceber alguns comportamentos da sogra, vê muitas vezes o marido misturado nesse caos, o sogro misturado nesse caos, e a gente tem um exemplo bem desse contexto que eu falei para vocês no início do episódio, de que todo mundo vive se privando, todo mundo vive em tensão em função de uma pessoa que tem comportamentos muito disfuncionais, muito tóxicos, e é triste, mas essa é a realidade de muitas famílias, de muitas pessoas que vivem se cobrando, se esforçando, muitas vezes sobrecarregadas, tentando fazer funcionar algo que tem uma pessoa ali gerando suco de caos, sem se responsabilizar pela sua própria vida, sem se responsabilizar pelos seus erros, pelos seus atos, e isso é muito sério.
Eu gostaria que a gente pudesse botar luz sobre essa situação. E se tu estiver do outro lado, vivendo algo parecido, primeira coisa, eu quero validar isso, de que às vezes é enlouquecedor a gente estar numa casa em que uma pessoa fica gerando problema, todas as outras ficam tentando, vivendo, né, em função daquela uma pessoa e se culpando e muitas vezes assim negando a gravidade daquilo, porque quando essa uma pessoa tá bem, elas outras conseguem ter um pouco de paz, mas essa paz é uma migalha, né, perto de toda a paz realmente que elas poderiam viver de uma forma genuína. Então, se essa for a tua realidade, por mais que na tua família isso seja natural e as pessoas tenham naturalizado isso, eu quero te dizer que sim, às vezes é muito problemático alguma pessoa ali gerando caos em cima de coisas muito pequenas. Sim, a gente precisa ter autorresponsabilidade de olhar e falar assim, cara, eu fui problemática aqui, eu fui provocativa aqui, me desculpa, eu vou me trabalhar, e realmente a pessoa ir se trabalhar, não é só assim, ai, me desculpa e amanhã é o mesmo caos, né? Então, se essa for a tua realidade, eu quero dizer que sim, isso existe, é comum em muitas famílias e tu não precisa viver aprisionado a isso. Tu tem todo o direito de buscar a tua paz da forma que for, que tu possa colocar os limites, as contingências necessárias para que tu possa viver em paz, porque ninguém merece, ninguém deveria estar num ambiente de viver de uma forma indigna em função de uma pessoa que não se trata, né? Aquela máxima de que às vezes a gente vai pra terapia em função de pessoas que não fizeram terapia, né? Essa aí já é mais antiga, tá mais batida, mas também vai fazer parte de hoje. E a gente vai pegar um recorte que é não assumir papéis que não são nossos. Então eu vou compartilhar a história aqui e eu quero que a gente tenha na mente essa lição. É uma lição de maturidade, é uma lição de autoconhecimento, a gente entender quais são os nossos papéis. Claro, tem relações em que os papéis vão se misturar, às vezes vai ser difícil a gente enxergar, né, os limites ali, às vezes não é tão claro, isso é um problema, mas é importante a gente não perder de vista. Um exemplo aqui dessa confusão que às vezes pode acontecer, mas que não é um problema necessariamente, mas pode vir a ser um problema, não é um problema em si. Eu e o meu marido, Rafa, a gente, quando começou a namorar, a gente já era grandes amigos. Então eu vejo no Rafa um amigo, eu sinto nele um amigo, eu vejo ele como um amigo. Às vezes quando a gente briga, eu falo pra ele, cadê meu amigo? Porque eu odeio brigar contigo, eu brigo contigo, além de brigar com o meu marido, além de brigar com o pai do meu filho, eu ainda tô brigada com o meu amigo, eu não te tenho pra estar do meu lado nesse momento aqui em que essa confusão aconteceu. Então, eu sou a esposa dele, eu sou parceira, né, porque a gente cria um filho juntos, então além de ser esposa, eu tenho essa meio que sociedade com ele, e ele é meu grande amigo. Tem casais que trabalham junto, né, não é o meu caso, porque a gente já teve essa experiência e não funcionou, mas a gente colocaria ali mais um papel, então essa é a complexidade, mas a gente consegue ver as fronteiras de cada um, né, então assim, é importante que tenham alguns limites. Agora, tem papéis que eles já ficam mais complicados quando a gente se mistura. Por exemplo, eu não posso ser amiga do meu filho, porque na amizade eu vou ter expectativas que são injustas, são pesadas para que a criança dê conta. Por exemplo, uma amiga, eu vou lá desabafar, eu vou ser mais franca, eu vou falar de temas ali mais sensíveis, que como mãe, eu não posso colocar na mão do meu filho, né, nos braços ali do meu filho. Então, como mãe, eu posso ter momentos de uma relação muito íntima, muito próxima, de uma relação de vínculo seguro, uma relação que pareça uma amizade em alguns níveis, mas no final das contas, qual que é o papel soberano de mãe? Então, por isso que eu vou preservar essa relação de algumas coisas que vai sair um pouco a amizade de cena. Por exemplo, a terapia. Às vezes a terapia parece que é uma relação de amizade, porque a gente troca afeto, porque a gente vive momentos ali de uma cumplicidade que, olhando uma amizade, a terapia, nem sempre a olho nu a gente consegue separar. Mas se a terapia vai para amizade, já se perdeu o propósito da terapia, né? Já foi terapia pro ralo. Então tem essas questões assim que às vezes se confundem, mas eu preciso saber exatamente o meu papel, porque é aquilo ali que vai ser mais forte no final das contas, é aquilo ali que vai pesar na hora de uma intervenção, de uma decisão, de uma escolha. Por isso que saber os nossos papéis é tão importante, e esse é o nosso ponto principal desse episódio. Então eu vou compartilhar aqui
a história de hoje. Oi, Ana, te acompanho no Instagram há algum tempo, por indicação da minha irmã. Ela é uma grande admiradora e fez eu me tornar uma também. Seus vídeos, pensamentos, podcasts são temas de muitas de nossas conversas. Ai, que legal. Aqui tem um ponto, né? São duas irmãs e são amigas, provavelmente, né? Ou trocam muitas coisas, ou tem momentos em que elas são amigas. Mas se for botar na balança, o que pesa mais? A amizade ou elas serem irmãs? Então, são papéis que se misturam, mas a gente tem uma clareza, precisa ter uma clareza de limites e nenhum rouba do outro. Não existe uma confusão, né? Uma perplexidade em nenhum deles. Bom, estou passando por uma situação que tem sido extremamente estressante e queria muito compartilhar. Talvez tuas reflexões sobre isso me deem um norte e ajudem outras pessoas que passem por situações similares, com pessoas do mesmo perfil que a minha sogra. Eu definitivamente não imaginei que cairia no clichê de ter problemas de relacionamento com a sogra, mas olha eu aqui. Estou casada há 1 ano e de verdade não temos grandes problemas na nossa relação. Com 1 ano de casamento, talvez tudo ainda seja flores. RS, tá bom. Minha sogra sempre foi uma pessoa bem temperamental, com resposta rápida para tudo, com rancores guardados e com tendência a ver só o negativo das coisas. Até aí, dava para levar, passavam os finais de semana lá, uma estressada de vez em sempre, eu fingindo que não escuto algumas coisas para não estragar meu dia, indiretas bem diretas que ela me dava, mas vida que segue. Ela me trata bem, sabe? Não me maltrata e por eu ter ansiedade também, nós nos entendemos em algumas coisas. Ela às vezes me vê como uma super amiga dela, mas na verdade eu escuto muitas coisas quieta para não responder algo que ela não vai gostar de ouvir, pois não concordo com tudo. Então acabo sendo os ouvidos para os desabafos, situação que eu mesma me coloquei e agora não consigo sair sem ser desagradável para nossa relação. Ela é bem autoritária com o meu sogro, que é uma pessoa que entra muda e sai calada, sabe? Ele não reclama, tudo está bom, cozinha, limpa a casa, dá banho no cachorro, tudo sem reclamar. Esse ano meu sogro precisou fazer uma cirurgia e tudo que ela falava era: não vou limpar ele, não vou conseguir dar banho nele sozinha, eu não quero cuidar dele, quem vai limpar a casa? Devia ter me separado dele antes disso, quem vai me ajudar a dar banho no cachorro? E aí, quando ele estava internado pós-cirurgia, ela ficava falando pra mim que queria se separar, que não ia ficar em casa cuidando dele, que estragaria a vida dela. Isso me deixou numa situação desconfortável. Falei pra ela que eu não estava confortável ouvindo sobre isso, mas ela continuava me falando, cagou, né? Minha ansiedade atacou diversas vezes. Falei pro meu marido a situação, meu marido já não aguentava mais também, deu alguns cortes nela sobre essa questão de se separar, dizendo que ela precisava decidir o que queria da vida e tomar alguma atitude, que ela não era obrigada a ficar com o marido dela, mas que não podia ficar com ele e ficar só reclamando. E ela disse, botar um meme aqui na tela, né, eu não quero resolver, eu quero reclamar. E ela disse que só não foi embora ainda, pois eles têm uma casa muito confortável e que ela não queria deixar a casa. Achei isso bem absurdo e desumano. Quando meu sogro foi para casa depois da cirurgia, chegamos lá num sábado para visitá-los e ela não nos cumprimentou, não nos olhou no rosto, foi muito desagradável, mesmo com tantas questões de personalidade que ela tem. Ela nunca havia nos recebido assim, nunca havia me tratado mal, como eu disse, mas claramente estávamos a atrapalhando. Ela estava tendo uma briga com meu sogro. Ela falou mais coisas aqui e aí eu resolvi selecionar algumas partes, então ela finaliza, né, dizendo: obrigada por ser essa pessoa que quase magneticamente faz a gente querer falar e ouvir a tua opinião. Como eu e minha irmã falamos, Ana, a sensata. Ai, muito obrigada. E que situação, né? Dá pra ver que essa pessoa, sem fazer um julgamento moral, mas assim, as características que ela menciona e através do olhar da nora, porque a gente não tá com essa sogra na frente, né? Uma pessoa bastante autocentrada, que tá literalmente ali cagando pra situação do marido, tá muito preocupada com ela e com as questões dela. E isso aqui, um parênteses dentro do parênteses, né? É um colchetes. Nem sempre o que a gente deseja é o que a gente precisa, porque se a gente for atender tudo o que a gente deseja, a gente vira uma pessoa que vira assim um saco muito difícil de lidar e a gente faz os relacionamentos uma grande troca comercial, e relacionamento não pode ser isso, né? Claro, muitas relações são assim, mas um relacionamento de fato, ele é algo que a gente dá e recebe, existe empatia, existe respeito, existe uma coisa assim mais humana, né? Pelo menos um relacionamento que vai nos agregar na vida. Essa situação da nora, né, ela é pesada por N fatores. Essa pessoa ali, ela consegue dificultar
a vida, ela invade, né, e transforma não só o casamento dela num campo de batalha, mas também pesa, né, coloca uma sobrecarga na relação do filho e da nora. E esses dias eu coloquei um vídeo no Instagram que parte dele dizia que uma das coisas que eu não gostava nas disputas entre mulheres era essa disputa de nora e sogra, no sentido de ver quem é mais especial, que eu penso que uma mãe que fez o seu trabalho, uma mãe que tem uma construção, uma história sólida na criação daquele filho e que se trabalha, uma pessoa autorresponsável, não precisa competir pelo espaço, não só pode dar um espaço para o filho ter um relacionamento e uma vida plena e feliz, mas vai contribuir para a vida desse filho. O sucesso do filho vai ser o sucesso dessa mãe indiretamente, né? Então não ir lá e tolhindo a felicidade, a satisfação, a tranquilidade da pessoa em prol de questões mais egoístas, mais disfuncionais sobre si, que a gente sabe que tem recurso, tem tratamento, tem N formas de ser resolvidas, além da gente ir lá e ficar tirando, né, sugando a energia vital do outro de canudinho, que nem no filme Enrolados, que eu acho que cabe bem nessa história, esse emaranhamento. E é aquele filme, né, atualização da Rapunzel, que a mãe tranca a menina numa torre e fica cada vez mais jovem usando o cabelo da Rapunzel, né? Então, literalmente usando a energia vital da filha por uma série ali de questões não trabalhadas dela. Então, acho que é uma metáfora muito legal da gente poder trabalhar essas dinâmicas de relacionamento, né? Poder enxergar e, nosso ponto aqui, nos libertar de coisas que não são nossas. Sair das torres que tantas vezes nos aprisionam em função de dificuldades dos outros, problemas que não são nossos. E aqui entra o nosso ponto principal do episódio de hoje, que é não assumir papéis que não são nossos. Então, a primeira coisa aqui no lugar dela, ela é nora, ela tem N limites ali. O limite de que ela não é a esposa do sogro. Não tô dizendo aqui que ela se colocou nesse lugar, tá? Tô só dizendo papéis que não são dela e armadilhas ali, né? Então, pra ela não pisar. O sogro escolheu a esposa, ele tá nesse lugar que ela diz, né, entra mudo, sai calado, e é muito fácil também a gente comprar a visão de que um é vilão e o outro é mocinho, mas esse mocinho, muitas vezes ele toma decisões na vida dele, não por escolha ou coragem, e sim por omissão, e a omissão também tem o seu ganho secundário, né? As pessoas que se omitem, elas também têm ganhos nisso, e é muito importante que a gente não tire a responsabilidade de nenhum adulto. Então esse sogro não é nenhum coitadinho, ele escolheu a esposa que tem. A sogra, ali eu já falei, né, uma questão de um comportamento mais autocentrado e puxando ela, seduzindo ela para ser amiga, para se aliançar com essa nora. Um outro ponto aqui importante, né, ela não é amiga da sogra, por mais que as duas possam ter uma boa relação. E talvez aqui, ó, pode existir amizade entre nora e sogra? Pode, assim como genro e sogro, genro e noro. Sim, porém, essa amizade, ela não sobrepõe o papel de sogro e genro, de nora e sogra. Então, isso é importante cuidar, porque eu conheço, são raríssimas exceções, né? Mas eu conheço um sogro que tem um genro como um filho. E isso é lindo, não tem nenhum problema nisso. O problema é quando a relação do casal é colocada para baixo desse nível. Então, aí começa a bagunça, aí começa a confusão de papéis, que é um problema. E a nora, ela só tem essa relação com a sogra, e essa sogra, ela só tem uma proximidade na vida em função do casamento. Então, qual que é a relação mais importante na vida dessa nora? Eu vou falar, eu sei que é óbvio, mas a gente às vezes inverte, com o marido. Da mesma forma, o marido. Qual que é a relação mais importante? Que precisa ter mais cuidado, mais um olhar de preservação com a esposa. A gente tem que ter muito cuidado para poder romper de uma forma madura, construtiva, as relações com a nossa família. É muito importante que a gente possa crescer no sentido de amadurecer, de adultecer e sair do lugar de filho e poder exercitar o lugar de construir a nossa família, tendo filhos ou não, mas de poder construir a nossa família nuclear nova, que não é a família de origem. E os ruídos da família de origem, eles não podem ecoar de uma forma ensurdecedora na nossa família atual, nuclear.
Isso quer dizer que eu não vou atender nunca a minha família de origem, que eu vou virar as costas e que eu vou, enfim, esquecer deles, se são pessoas dignas, se são pessoas que têm, se existe uma relação mínima de respeito ali, não tô falando de uma quebra, né, no vínculo, mas se existe minimamente um respeito, não quer dizer que eu vou atender eles, mas eu vou saber o meu papel é de filha, não é de salvadora, meu papel é de nora, não é de salvadora, não é de amiga, não vou colocar a relação com o meu marido na frente, e eu vou entender os meus limites nessa relação, que eu sou a nora ali. As minhas possibilidades aqui são muito pequenas. Se o filho tem possibilidade de ação muito pequena, se o sogro tem possibilidade de trabalho muito pequenas, que dirá a nora, né? Então a gente precisa entender a nossa impotência como parte dessa matemática toda. Então, com essa questão do papel de amiga somado com o papel de nora, que existe também hiperresponsabilização da nora e do marido da nora, né, no caso o filho. Então, como existe a falta de responsabilidade de uma pessoa que hipercarrega, né, que sobrecarrega a responsabilidade do filho, da nora e do marido, essa inversão de papéis, ela traz ali também uma sobrecarga. Então, poder entender que eu não sou responsável pelos problemas que a pessoa se coloca ou pelas queixas dela, mesmo que isso vai gerar um desconforto, afinal, o desconforto já tá ali. Só que o desconforto não tá dividido. O desconforto tá para 3 pessoas e para uma, não. Então, é uma pessoa que tá desconfortável, é uma pessoa que tá ali reclamando, né, o tempo todo, mas tentando tirar o dela fora. Tem um ponto aqui nessa história que reforça a importância da gente reconhecer ali os papéis e poder não assumir papéis que são nossos, né? Esse exemplo dela que nos inspira a isso é a questão de quando ela colocou o limite pra sogra e a sogra ignorou. Cagou totalmente para aquele limite. O que acontece aqui? As pessoas, quando elas têm comportamentos disfuncionais ou muito autocentrados, elas não estão muito se lixando para o bem-estar da outra pessoa, sobre como a outra pessoa tá. Então, a gente coloca os limites, só que a gente precisa de contingências logo depois desses limites. O que são as contingências? Bom, eu coloquei um limite, eu fiz um pedido, a outra pessoa não atendeu, continuou agindo, eu preciso mudar a forma de agir. Por exemplo, assim, a pessoa me pede para levar ela em algum lugar e eu não quero levar, mas tudo bem se eu emprestar o meu carro. Eu empresto o carro e falo assim, olha, meu carro tá ali, pode usar, fica à vontade, mas eu vou te pedir para colocar gasolina. Se a pessoa vai, usa o carro e não coloca gasolina, eu fiz o pedido. Eu não preciso ficar me humilhando para que a pessoa faça a parte dela. A parte dela é essencial para que eu continue fazendo a minha. Então, numa próxima vez que essa pessoa pedir, eu preciso ter uma contingência. Olha, dessa vez eu não vou disponibilizar o meu carro porque não tá funcionando para mim. E ponto final. Então, essa contingência é essencial. Se a gente faz um pedido e a pessoa nega, a gente precisa sair daquela situação. Ali, se a gente não sai, a gente tá se omitindo da nossa autorresponsabilidade e também a gente às vezes está decidindo coisas que vão gerar problemas para nós, vão gerar problemas para outras pessoas. Às vezes não é um problema que a gente vê no curto prazo. No curto prazo parece que o nosso não gera mais impacto e mais problema, mas no médio, longo prazo, aquilo ali se torna mais eficiente. É aquela lógica 20 versus 80. Às vezes, um não que a gente dá é sim 20% de esforço. Não quer dizer que é gratuito, mas aquilo ali no decorrer do tempo, no passar do tempo, nos gera 80% de resultado no sentido de menos trabalho, menos sobrecarga, não precisar ficar negando todas as milhões de vezes. A gente já colocou o nosso não, deu um burburinho no momento, mas depois aquilo ali passa a mudar. Muitas vezes, né, pessoal, estabelecer limites não é algo que é gostoso da gente fazer. Estabelecer limites não é algo natural para muita gente e não é de graça. Então, como eu falei antes ali, às vezes o estabelecimento de limites, a gente se isentar de alguma responsabilidade que não é nossa, de algum problema que não foi a gente que criou, de alguma solução que a gente não vai se envolver de fazer parte, a gente se negar de entrar no caos da outra pessoa, porque a outra pessoa não olha pro caos dela e fica querendo que todos os outros vivam caos também, é algo digno, é algo que a gente tem o direito e nos lembrar disso é essencial, mas aqui um ponto-chave, não é isento de desconforto, não é isento da gente colher algumas coisas pelo caminho. E essa história dela traz de uma forma muito transparente uma questão que às vezes a gente tenta colocar para baixo do tapete. Então assim, eu
faço mais, eu me dou mais, eu aguento mais para evitar conflito, evitar cara feia, evitar desconforto nos outros, mas às vezes o desconforto já tá ali, a gente só não tá dando o valor, o peso para ele. O que eu quero dizer com isso? A sogra já olhou para ela de cara feia, a sogra já demonstrou insatisfação, já tá reclamando o tempo todo, né? Então, assim, o desconforto já tá posto, só que ele tá no propósito errado. Ele não tá numa questão de progresso, né? Se a gente for olhar. Então, o desconforto do limite, ele é um desconforto de progresso. É um desconforto conectado com o nosso porquê de fazer algo. Conectado com um princípio saudável de comportamento. E é aí que a gente precisa olhar. E eu defendo muito a ideia de que a gente pode estabelecer limites de uma forma delicada, de uma forma respeitosa, de uma forma gentil, inclusive, mas que respeite a gente em primeiro lugar. Então, para isso, poder sair de papéis, sair de situações de caos que não foi a gente que fez e que não tem sentido a gente estar. É um sinal de maturidade emocional, poder se atentar, ter consciência de quando a gente tá indo lá pisar na graxa e se lambuzar de problemas que não são nossos, sair de caos que nos colocam e nos dá o direito de criar nossos próprios problemas se a gente quiser, sabe? Isso é muito importante a gente poder olhar. Eu espero que esse episódio tenha feito sentido pra vocês. Eu queria mandar um beijão pra todo mundo que me mandou histórias sobre relacionamentos de amizade que chegaram ao fim, né? Lutos de amizade. Logo mais sai um episódio sobre isso. Muito obrigada pelo carinho de vocês, pela atenção aqui nos episódios. Se fizer sentido para vocês, deixem um like aqui nesse vídeo, avaliem o podcast com uma avaliação ali de 5 estrelas que ajuda muito. Nos vemos na próxima segunda-feira. Um grande beijo e até lá!